Começa todo o pagamento de impostos, o festival de impostos, né? IPVA está chegando, hein? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou que irá sancionar o congelamento do IPVA 2022 nos mesmos valores de 2021. Em seu Twitter, o governador mineiro afirmou: o cobertor das contas públicas de Minas Gerais é curto, mas para amenizar os efeitos da crise no bolso dos mineiros, vou sancionar o congelamento do IPVA 2022 nos mesmos valores de 2021. Seguiremos então equilibrando as contas para permitir ações imediatas sem comprometer o futuro. Nós sabemos que aqui em São Paulo a situação é muito diferente e para falar sobre a situação lá de Minas Gerais, nós vamos conversar agora com o deputado estadual de Minas Gerais e autor desse projeto que foi sancionado pelo governador, Bruno Engler. Bruno, eu queria que o senhor falasse, porque aqui em São Paulo teremos um aumento de 30% nos valores em razão da valorização dos carros usados, e eu queria que o senhor falasse então, justamente agora, como é que vai funcionar essa proposta do senhor. Então, exatamente como o senhor descreveu, está previsto, estava previsto esse aumento de até 30% no IPVA devido à valorização dos carros usados. E aí eu fiz um projeto de lei, juntamente com a minha equipe, propondo que nós congelássemos o IPVA para o ano que vem, para o cidadão mineiro pagar no ano que vem exatamente o que pagou esse ano, porque eu não acho que seja justo, no meio dessa crise financeira causada pela pandemia, com tanta gente desempregada, com tanta gente passando dificuldade, que o cidadão ainda tem que pagar no início do ano que vem um IPVA até 30% maior. Graças a Deus, conseguimos aprovar o projeto na Assembleia por unanimidade, 55 votos a favor, nenhum voto contra, e ontem tivemos a feliz notícia de que o governador Romeu Zema planeja sancionar esse projeto. Assim sendo, o cidadão de Minas Gerais não vai ter aumento nenhum no IPVA. Basta ele olhar o tanto que ele pagou de IPVA esse ano, em 2021, é o mesmo valor que ele vai estar pagando no ano que vem, em 2022. Bruna Torlai, o deputado Bruno Engler conosco. Bruna. Boa tarde, deputado. Gostaria de saber se o senhor foi contatado por deputados estaduais de outros estados, curiosos para saber sobre o modelo do projeto, com interesse em tentar propor nos seus estados. Qual foi o impacto em outros estados dessa sua proposta e se houve esse tipo de diálogo para expandir, digamos assim, essa ideia que é realmente elogiável e muito, muito importante para esse momento? Sim, a gente tem contato com diversos deputados estaduais, os ditos bolsonaristas, a gente chegou a trocar figurinhas nesse sentido, só que na maioria dos estados é uma situação complicada. Você vê, dou exemplo aí de São Paulo, onde vocês estão. O governador, ele tem a imensa maioria na Alesp, ele tem um domínio sobre a casa, onde fica difícil caminhar projetos nesse sentido, mas a gente chegou a ter conversas, infelizmente não se viabilizou em outros estados, como foi aqui em Minas Gerais. Exatamente, aqui em São Paulo, Bruna e também deputado Bruno Engler, houve o seguinte: nós tivemos aqui a valorização dos carros em função da questão das peças, desabastecimento na produção. Então o carro zero, ele não foi produzido no volume da demanda, não atendeu a demanda, os usados passaram a se valorizar e 30% então a expectativa aqui. Nós tivemos uma iniciativa aqui também do deputado Melão na Alesp aqui de São Paulo, ele até citou o caso aí de Minas Gerais para repetição dos valores aplicados no ano anterior, mas isso de fato não evoluiu e os paulistas aqui terão de pagar 30% a mais em relação. A única medida que foi tomada pelo governo aqui é dividir ao invés de 3, 5 vezes, deputado. Eu acho lamentável inclusive a postura do governador João Dória, que já se coloca aí como pré-candidato à presidência, de tentar jogar a responsabilidade para o governo federal. Eu vi algumas pessoas questionando ele nas redes sociais a respeito do aumento do IPVA. Ele disse: olha, a culpa é do Bolsonaro, como se o preço do carro não tivesse subido no mundo inteiro, devido a essa questão que o senhor colocou muito bem, da falta de produção por causa da crise dos chips semicondutores. E São Paulo não propôs solução nenhuma, como a maioria dos estados não propôs solução nenhuma. Lá em Minas nós tivemos a felicidade de ter um ambiente propício na Assembleia, e eu quero aqui até aproveitar para agradecer os colegas que votaram de forma unânime, e o governador que, depois de ter uma pequena resistência ali, procurar até a via judicial, entendeu que o melhor para o povo de Minas Gerais era realmente essa sanção, tomou a decisão acertada, vai estar sancionando o que nós aprovamos e, graças a Deus, o mineiro não vai ter que sofrer com esse aumento, que infelizmente não é o caso em outros estados do nosso país.
Agradecemos então a participação do deputado Bruno Engler, de Minas Gerais, essa proposta que foi colocada por ele na Assembleia lá de Minas e foi aprovada e agora sancionada pelo governador Romeu Zema. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, um ótimo final de ano a todos e que 2022 seja muito próspero.